Tá, então agora eu quero fazer aqui uma demonstração prática do quanto que a casca pode influenciar nos valores de circunferência, diâmetro, até o volume, tá? Então vamos lá, vou até compartilhar a tela aqui com vocês mais uma vez. Eu até já adiantei aqui uma planilhazinha do Excel para a gente calcular aqui rapidamente, tá? O quanto que isso pode influenciar, né? Então a gente vai calcular junto aqui agora, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui algumas situações hipotéticas, tá? Por exemplo, se uma árvore tiver aqui, vamos dizer aqui 1 centímetro de casca, né? Vou colocar aqui 1 centímetro de casca. O valor aqui está em centímetros, tá? Então a árvore tem aqui 1 centímetro de casca. Então eu vou lá e meço aqui, ó, C/C com casca, S/C sem casca. Então a gente vai calcular aqui, ó, CAP com casca, CAP sem casca, DAP com casca e sem casca, a área transversal com casca e sem casca. Eu vou colocar aqui um valor de altura total da árvore, só para a gente calcular também o volume com casca e sem casca, tá? Então vamos lá. Se a árvore tiver 1 centímetro de casca, tá? Então, se ela tiver um CAP considerando a casca, então eu vou colocar aqui, se ela tiver, vamos supor, 100 centímetros de CAP, né? Então significa que a circunferência dela sem a casca vai ser, vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Vai ser igual a esse valor de circunferência. Aliás, vamos calcular o diâmetro primeiro, que eu acho que fica mais fácil. O diâmetro vai ser o valor da circunferência dividido por π. Então essa árvore ela vai ter 31 centímetros de diâmetro, né? E aí, olha só, o diâmetro sem esse aqui é o diâmetro com casca, né? Agora o diâmetro sem a casca, se essa árvore tem 1 centímetro de circunferência, então significa que é esse valor menos, vou abrir o parêntese aqui, o valor da casca vezes 2. Vezes 2 porque 1 centímetro de circunferência no diâmetro vai estar nos dois extremos. Então essa árvore ela vai ter aqui 29 centímetros de diâmetro sem casca. E aí eu vou só agora multiplicar esse valor aqui por π. Então a gente tem aqui o valor da circunferência sem a casca, tá? Então olha só, a circunferência só da árvore ter 1 centímetro de casca, então se a gente for considerar com casca 100 centímetros, circunferência sem casca 93 centímetros, já dá basicamente aqui uns 7% de diferença. Quanto que isso vai influenciar aqui na área basal, né, na área transversal ali da árvore com casca e sem casca? Então a gente vai usar aqui os valores de diâmetro, tá? Então a gente vai calcular aqui, ó, a área basal com casca é diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 40.000. Isso aqui já vai estar em metros quadrados, tá? Então, ó, a gente tem aqui um valor de 0,07 de área basal com casca, tá? A área basal sem casca, considerando o diâmetro sem casca, tá? Então dá 0,069, tá? Então vamos lá, continuando aqui, ó, vou colocar aqui um valor hipotético de 20 metros de altura para essa árvore, tá? E a gente vai calcular agora quanto que dá de volume com casca e sem casca, tá? Para isso, ó, vamos lá, volume com casca. Então a gente tem aqui a área basal, né? Vezes a altura, vezes eu vou colocar aqui um fator de forma hipotético de 0,5, tá? Então olha só, a área basal vezes a altura vezes 0,5. Essa árvore então tem 0,79 metros cúbicos com casca, tá? Considerando agora sem casca, então vai ser a área basal sem casca vezes a altura vezes o 0,5 de fator de forma, tá? Então de 0,79 caiu para 0,69, tá? Vamos verificar aqui quanto que isso dá em percentuais, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou inserir aqui, colocar aqui um percentual para a gente ver a diferença. Então é o valor com casca menos o valor sem casca. Deixa eu colocar um parêntese aqui, ó. Essa diferença dividido pelo valor com casca, tá? Aí eu vou colocar aqui o percentual, ó. Então isso deu, no caso da circunferência, olha só, deu uma diferença de 6% só desse 1 centímetro de casca.
Vamos ver aqui então quanto que isso dá de diferença no diâmetro, tá? O diâmetro também é a mesma coisa, né? Porque vai ser proporcional. Vamos verificar aqui então, deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente poder caber na tela. Vamos verificar aqui quanto que dá de diferença na área basal, tá? Então, olha só, aqui na área transversal, tá? Enquanto o circunferência e diâmetro são valores como que lineares, né? São dados em centímetros. Como a área transversal ela já está em metros quadrados, então isso já aumenta aí proporcionalmente a diferença percentual, tá? Então a diferença aqui ó, já foi para 12,17% de área transversal com casca e sem casca. A altura, aqui ela não vai ter nenhuma influência sobre a casca, né? Sobre essa diferença. Já no caso do volume, olha só, deu aqui tanto quanto 12,17% também, é isso? É isso mesmo, deu uma diferença de 12,17%, tá? Isso porque o diâmetro e circunferência são medidas como que lineares. Já a área transversal e o volume, eles têm aí uma elevação como que ao quadrado, né? A área transversal e volume ficaram com 12,17%, porque o volume ele não tem, apesar de ele ser influenciado pela altura, mas como a altura não sofre influência da casca, então permaneceu o 12,17%, tá? Mas isso eu só dei um exemplo aqui de uma árvore cuja casca tenha 1 centímetro. Se a gente colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 2, 3, só para a gente verificar quanto que vai dar esses valores. E aí vamos tentar manter então aqui esses mesmos valores de circunferência e altura, tá? Para a gente ver quanto que vai dar de diferença nos valores posteriores, tá? Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó, 100, 100. Então circunferência continua a mesma, a altura eu também quero que continue a mesma, tá? Então, para uma árvore que tem a casca de 1 centímetro de espessura, isso gerou uma diferença no CAP e no DAP de 6%, na área transversal 12% e no volume também 12%. Só que se a árvore tiver 2 centímetros de espessura de casca, o CAP e DAP já sobe para 12% de diferença no valor, área transversal e volume já para 23,5% de diferença no valor. Se a árvore tiver 3 centímetros de espessura de casca, isso já dá uma diferença de 18% no DAP e CAP e 34% no valor de área basal e volume. Para a gente ver, então, eu vou até deixar destacado aqui, ó, o quanto que a espessura de casca pode influenciar aí nos resultados do seu inventário florestal, tá? Lembrando que, apesar de, dependendo dos objetivos, a espessura de casca ela vai ser aí um parâmetro secundário, né? Não vai ter tanta diferença na hora de você calcular. Diferença que eu falo assim, não vai ter tanta diferença nos objetivos finais do seu trabalho. Mas olha só o quanto é importante você ter noção da espessura de casca, o quanto que ela influencia nos dados do seu inventário florestal.